Fernando Diniz admite que o Vasco não jogou bem. Também falou sobre Ryan e a estratégia do Vasco para esse jogo. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai acordar triste, chateado, revoltado. O Vasco perdeu pela quarta vez seguida no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Grêmio por 2-0. Esse ano o Vasco não venceu no Grêmio, né, de maneira nenhuma. No turno em São Januário foi empate e agora derrota no retorno. Bom, vamos ao primeiro tempo da coletiva de ontem lá em Porto Alegre, que o técnico Fernando Diniz falou assim, foi questionado. O Vasco teve essa atuação apática e perguntaram se o treinador fez algum treinamento diferente nessa data da FIFA. Confira. Então, na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dava para trabalhar. Vou te falar, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média, para jogar no time de defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O que aconteceu hoje é que a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje, muita segunda bola. Isso determinou o resultado do jogo. Bom, ele falou que treinou a saída de bola, valorização da posse de bola. Não vimos Vasco marcar sob pressão o Grêmio, nem ter o controle da posse de bola em momento algum do jogo. Será que está treinando de maneira certa? Fica aí a pergunta. E também foi questionado sobre o Ryan, que jogou como ponta nesse jogo contra o Grêmio. E nos últimos jogos, né, com o Ravaez, estava no banco de reservas, o camisa 77 vem jogando como centroavante. E ele falou das mudanças de posicionamento do Ryan. Confira. Então, a explicação para isso não é difícil. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan, foi quando ele jogou de ponta, não de centroavante. Então, o espaço que tinha para ele jogar, hoje melhor, mesmo se ele tivesse centroavante, muito provavelmente tinha tirado ele para o lado, para poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar pelo corredor central. Então, eu não acho que hoje, se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente, de lateral. Ele pouco voltou até a última linha lá. E o lance que ele, como você mesmo disse, foi o Marlon que fez o gol. A gente perguntou, não teve nada a ver com o Ryan. A gente perdeu uma bola, estava no nosso pé, a gente perdeu uma bola e teve um contra-ataque. Não era o Ryan que ia marcar o ponta. Ele uma vez marcou o ponta do adversário. E eu nem trouxe o Ryan para acompanhar o Marlon. O Ryan praticamente veio até o meio, fechava, e se a gente roubasse a bola, era uma condição de contra-ataque. Mas, obviamente, isso não impede dele jogar muito pelo contrário, de centroavante, como ele vinha jogando. Quando ele jogou de centroavante, teve uma pergunta de um colega seu na entrevista passada: por que você está jogando de centroavante se ele rende melhor do lado? Então, existe um certo condicionamento pela derrota do que aconteceu no jogo, mas eu não acho que o Ryan hoje, se ele jogasse mais por dentro, teria mudado muito o cenário, porque não era questão de um jogador ou outro. A gente jogou muito tecnicamente, Lineker, muito. Então, a gente não chegou, se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco, a gente chegou pouco com o Ryan na frente, que ele teria feito hoje de muito diferente se a gente não conseguia entrar com uma bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando a maioria dos passes e não cedendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente, quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada. E aí o jogo com 1-0 do Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar. Mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta. E também foi questionado qual foi a estratégia do Vasco para esse jogo. Fez. No primeiro, a gente estava jogando com um jogo mais de aproximação, mas a gente não achei que a gente jogou na faixa central do campo, não. Achei que a gente jogou muito com um jogo de aproximação muito forte do lado esquerdo. A gente estava errando as jogadas no meio do caminho. E estava ficando um jogo que para o Vasco não era interessante, um jogo de transição rápida, que é um jogo porque o Grêmio, hoje, talvez seja o time que faça mais gol de transição. Então, a gente queria evitar as transições do Grêmio, mas a gente errou muito passe e perdeu muita segunda bola também, que determinou a supremacia do Grêmio no jogo.
É isso, galera! Até o nosso Hora do Almoço com o segundo tempo da coletiva lá de Porto Alegre. Até mais. Então, a explicação para isso não é difícil. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan, foi quando ele jogou de ponta, não de centroavante. Então, o espaço que tinha para ele jogar, hoje melhor, mesmo se ele tivesse centroavante, muito provavelmente tinha tirado ele para o lado, para poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar pelo corredor central. Então, eu não acho que hoje, se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente, de lateral. Ele pouco voltou até a última linha lá. E o lance que ele, como você mesmo disse, foi o Marlon que fez o gol. A gente perguntou, não teve nada a ver com o Ryan. A gente perdeu uma bola, estava no nosso pé, a gente perdeu uma bola e teve um contra-ataque. Não era o Ryan que ia marcar o ponto. Ele uma vez marcou o ponto do adversário. E eu nem trouxe o Ryan para acompanhar o Marlon. O Ryan praticamente veio até o meio, fechava, e se a gente roubasse a bola, era uma condição de contra-ataque. Mas, obviamente, isso não impede dele jogar muito pelo contrário, de centroavante, como ele vinha jogando. Quando ele jogou de centroavante, teve uma pergunta de um colega seu na entrevista passada: por que você está jogando de centroavante se ele rende melhor do lado? Então, existe um certo condicionamento pela derrota do que aconteceu no jogo, mas eu não acho que o Ryan hoje, se ele jogasse mais por dentro, teria mudado muito o cenário, porque não era questão de um jogador ou outro. A gente jogou muito tecnicamente, Lineker, muito. Então, a gente não chegou. Se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco. A gente chegou pouco com o Ryan na frente, que ele teria feito hoje de muito diferente se a gente não conseguia entrar com uma bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando a maioria dos passes e não cedendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, a gente, quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada. E aí o jogo com 1-0 do Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar, mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta.